Agora sim, Atos capítulo 1. Bom, esse livro de Atos, ele começa aqui como uma continuação. Lucas, ele abre aqui esse livro dizendo literalmente assim, que ele estava escrevendo, né, sobre tudo que Jesus começou, que ele fez e que ele ensinou. Então, assim, é uma continuação, mas agora o que vai mostrar, e o que vai mudar, na verdade, assim, a forma da gente entender esse livro, é que Atos não é sobre a igreja fazendo algo sozinha, mas é sobre Jesus continuando a agir, mas agora através do Espírito Santo. E esse capítulo 1, ele começa nesse clima de transição. Jesus, então, ele aparece aos discípulos depois da ressurreição, não uma vez só, mas várias vezes, tem ali uma super convivência com eles, ensina, come, conversa, se mostra vivo, e isso não era apenas para confortar o coração deles, era realmente necessário que acontecesse esse período de convivência, porque a ressurreição ela não podia ser algo baseado na emoção ou algo que poderia parecer uma visão espiritual. Ela realmente precisava ser testemunhada. E o cristianismo inteiro depende disso, das testemunhas. Porque Jesus, ele se revela de uma forma ali concreta, repetidas vezes e visível. Ele permanece ali com eles por 40 dias. Esse número 40 não é um número aleatório, a gente já viu várias vezes na Bíblia, e realmente, geralmente aparece em momentos de transição ou de mudança. A gente viu no dilúvio, no deserto, Jesus no deserto, né, quando os judeus foram, os israelitas foram para o deserto, Jesus no deserto, Moisés no deserto, sobre Elias, se não me engano, ou seja, sempre como um período entre uma fase e outra. Então esses 40 dias não era só convivência, mas eu vejo como uma preparação para algo que os discípulos estavam sendo levados a entender uma fase nova. E essa compreensão eles tinham uma compreensão antiga, né, sobre reino, e agora eles iam ter, então, uma nova compreensão. Porque mesmo depois aqui da ressurreição, a gente vê que eles ainda estavam perguntando para Jesus, mas e aí, agora o reino de Israel vai ser restaurado? Ou seja, eles ainda não pensavam em um reino espiritual, né? Eles ainda estavam pensando num reino que fosse imediato, algo físico, né? Aqui na Terra. Mas Jesus, ele não entra nessa expectativa, na verdade ele até muda o foco, e basicamente ele diz que existem coisas que pertencem à autoridade do Pai e aos tempos que ele determinou. Em outras palavras, nem tudo vai ser explicado antes do tempo. Lembram de Daniel 12? Não tem como a gente não se lembrar daquele episódio ali, né? Então aqui vem uma das instruções mais difíceis, eu creio que para o ser humano, que é dado para os discípulos. Fiquem em Jerusalém e esperem. Isso é muito importante, porque na nossa lógica, o impulso seria, sabe, para começar a fazer logo, acontecer as coisas, mas na verdade Jesus aqui ele mostra uma outra dinâmica. E como é difícil, na verdade, essa dinâmica. Eu tenho, na verdade, sérios problemas com espera, até porque eu sou uma pessoa muito prática e eu gosto de fazer assim as coisas acontecerem rapidamente. Mas nem toda a direção de Deus começa com movimento. E isso falou muito comigo, porque algumas coisas eu tenho visto aqui na palavra que começam com a espera. Então parece que a gente não tá fazendo nada, né? Mas está acontecendo alguma coisa no ambiente espiritual. Porque há coisas que não podem ser produzidas pelo nosso esforço. Elas precisam ser recebidas primeiro. E aí então ele fala sobre o Espírito Santo. Vocês receberão poder. Quando ele diz aqui esse poder, não é algo espiritual no sentido de status, não é um status espiritual, nem destaque, tá? É uma capacitação espiritual para, até vamos nos incluir aqui, para testemunharmos, permanecermos firmes, para suportarmos oposição e para nós vivermos a missão que vai começar nas nossas vidas e que estava começando aqui na vida dos discípulos. Ou seja, ele descreve na verdade, o movimento disso tudo, né, através de uma certa ordem aqui. Na verdade, até eles falam que era como se fosse o mapa da expansão do evangelho, quando ele descreve esse movimento através de Jerusalém primeiro, depois de Judá e depois de Samaria e até os confins da terra. Ou seja, nada ficaria restrito, o reino ia se espalhar. Aí então Jesus sobe e eles ficam lá maravilhados, olhando para Jesus, até que são interrompidos por 2 anjos, falando assim, o que vocês estão fazendo parados aqui olhando? E é interessante porque, apesar de que Jesus ele fala aqui, né, esperem. Eu não sei se eles ficaram confusos aqui, ficaram olhando, esperando acontecer, mas a questão é que eles foram, assim, repreendidos pelos anjos aqui, dizendo que era uma espera, mas não era uma imobilidade. Então aqui eles não estavam chamando a atenção porque eles estavam adorando Jesus, mas porque eles estavam ali imóveis, né? Tipo, contemplando algo que não era momento daquilo. O momento aqui era um momento de entendimento e de preparação para a missão. Aí então eles voltam para Jerusalém. E aqui o texto diz algo importante, que eles permanecem então ali em oração constante. Mas essa constância não significa apenas, sabe, tipo assim, viver de uma repetição sem parar, como se fosse algo ali, tipo, orando sem parar, entendeu? Ela mais quer trazer um significado ali de unidade, de perseverança e uma dependência contínua de Deus, enquanto eles estão esperando, então,
o que vai acontecer, né? Algo vai acontecer. E ali, então, existe um grupo de cerca de mais ou menos 120 pessoas, que eram um número, assim, suficientes, né? Não era, assim, uma grande multidão, porque Deus, normalmente, ele começa, na verdade, com aqueles que estão disponíveis, então era um certo número, mas não era uma multidão. E no meio dessa espera, Pedro se levanta, ele começa, na verdade, a explicar algo que ficou, assim, em aberto, digamos, né? Ficou em aberto sobre a questão da morte de Judas, que ele dá um esclarecimento ali do que aconteceu, e isso nos mostra que nós precisamos ter muita também sabedoria, às vezes, quando nós vamos compartilhar as coisas com a igreja, e também porque ficou em aberto o lugar de Judas. Então ele mostra que aquilo, na verdade, não pegou Deus de surpresa, mas já estava dentro da história, que até se cumpria, né, nas escrituras, ele cita aqui Salmos, e algo que eu achei importante aqui também, era sobre a questão, assim, da liderança no meio deles, sabe? Essa liderança, ela não era baseada em posição. A liderança era baseada numa compreensão do que Deus estava fazendo. E como seria, na verdade, maravilhoso se nós pudéssemos aprender, né, sobre esses princípios sobre liderança. Aqui, eles entendem, então, que seria necessário alguém substituir Judas, né? Entrar no lugar de Judas, e esse alguém tinha que ser alguém que tivesse andado com Jesus desde o início, alguém que tinha visto tudo, ou seja, precisava realmente ser uma testemunha ocular dos fatos, desde o batismo de João até a ressurreição de Jesus. Porque o fundamento aqui da mensagem não era, assim, só a teoria, ela realmente precisava ter visto e ter participado de tudo. Então, o fato de Jesus estar vivo não poderia mostrar só uma ideia, ela tinha que mostrar, uma testemunha ocular, uma convicção. Então, eles oram, apresentam 2 nomes e pedem uma direção a Deus. Eles usam um método aqui, antigo, que até fala também no Antigo Testamento sobre esse método, que era o método de lançar sortes. Isso era muito comum no contexto judaico antigo, como uma forma de reconhecer que Deus governa os resultados, né, desse jogo de sorte. Mas aqui, nós estamos num momento de transição, porque logo depois, com a vinda do Espírito Santo, a direção, né, para buscar por soluções, assim, e, né, por questionamentos, passa então a ser uma direção do Espírito. E com o Espírito Santo, a direção, ela vai vir, assim, de uma forma mais clara, e ela vai vir através do discernimento, oração e comunhão. Eu anotei uma coisa aqui bem interessante que eu queria ler para vocês, que muda o tipo de dependência. Tá? E essa dependência agora ela é relacional. Então, a direção agora vai vir por relacionamento. Então, nós dependemos do Espírito Santo. E aí, assim, então, na verdade, termina esse capítulo sem grandes eventos, né? Sem o início da missão, mas termina assim com tudo preparado. Eles estão ali se preparando. Então, Atos 1 aqui não é sobre a igreja, o que a igreja está fazendo. É mais sobre o momento em que tudo está sendo ali alinhado para começar. Jesus, então, ele sobe, mas a história não acabou. Ela está sendo preparada para começar algo ali maravilhoso que vai se espalhar, na verdade, para o mundo todo, né? Isso, na verdade, assim, me fez pensar em algumas áreas, assim, da minha vida, e eu gostaria de repente, repente, isso para vocês também. Nessa questão, assim, de espera, o que de repente, Deus estaria mandando você ou eu esperar, né? Para que nós fôssemos preparadas, primeiro. Então, será que existe alguma área nas nossas vidas onde Deus não está nos mandando correr ou tomar uma decisão, mas simplesmente esperar e nos preparar? Eu vejo assim que Deus, ele tem me ensinado a não apressar os processos, né? Para que eu esteja, na verdade, preparada para receber aquilo que ele tem planejado para minha vida, para minha casa, para minha família. Então, isso, de repente, possa testificar no seu coração também. Nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando a gente não tem uma direção completa. E entender que quando Deus, ele está preparando algo, ele não está nos parando. Sabe? Isso é importante a gente entender. Então, nós precisamos estar prontas para agir, mas ao mesmo tempo prontas para esperar. Então, a minha pergunta para você é: você está pronta para agir ou você está ainda sendo moldada? Então, você pode pensar nisso. Às vezes, o mais importante não é começar rápido, mas é começar no tempo certo. Certo? Até o capítulo 2.